Nesse vídeo eu vou te mostrar como aprender phrasal verbs em inglês de forma simples. Uma das ideias principais que vocês precisam entender é como aprender os phrasal verbs e depois aplicar, porque assim vocês vão conseguir desenvolver todo o inglês que vocês precisam com os phrasal verbs durante toda a jornada de inglês de vocês. Mais do que eu só passar uma lista de phrasal verbs, é vocês entenderem o que vocês precisam fazer para aprender phrasal verbs sempre que vocês quiserem. Eu vou fazer isso de uma forma simples, mostrando todos os recursos que vocês podem utilizar, tudo que vocês podem fazer para aprender da melhor forma. Primeiro, para explicar aqui rapidamente o que é um phrasal verb, provavelmente se você fez essa pesquisa, se você achou esse vídeo, você já sabe o que é um phrasal verb. Caso você só tenha escutado esse nome e não sabe exatamente o que é um phrasal verb, não é nada mais, nada menos do que uma junção de um verbo em inglês, ok? Mais uma preposição, normalmente, ok? Preposition. Então você tem preposições em inglês como up, down, in, out, são as mais comuns. Aí você pega um verbo, gruda com essa preposição e ele tem um outro significado. Então você pega get, você tem get up, get down, get in, get out. Você tem também o take com off, né? Aqui a gente vai ter on e off, take on, take off, e assim em diante. Então você pega um verbo, em português nós temos uma coisa parecida, mas é muito diferente. Assim, uma das principais que a gente teria em português seria o jogar fora, sabe? Ah, eu gosto de jogar bola, jogar futebol, é uma coisa. Agora, quando você fala, eu tenho que jogar fora esse livro, já muda o significado. Esse jogar do jogar futebol não é mais o mesmo depois de ter colocado a palavra fora logo em seguida. Jogar fora já é uma outra coisa. É você pegar uma coisa que tá contigo e não é nem desperdiçar ela, né? Se livrar dela. Então, depois que você colocou o fora, criou-se um novo significado para a palavra jogar. A mesma coisa em inglês. Às vezes você tem uma palavra que ela tem um significado específico, e aí quando você junta com uma outra preposição, você cria um novo significado. Essa é a ideia do phrasal verb. Só que, como nós temos vários verbos, várias preposições, e a junção dos verbos e das preposições criam significados novos, a melhor forma de aprender é por contexto, ok? Eu recomendo essas duas coisas. Vocês começarem com os mais... Ah, lembrando, tá, que eu tenho um presente para vocês no final do vídeo. Então, para quem ficar até o final vai receber um presente. Comecem com os mais comuns. Então, pensem no dia a dia de vocês e vejam quais os phrasal verbs que são mais comuns. Por exemplo, os que são utilizados para rotina. Get up, então eu acordo, I get up, I wake up, eu levanto, I get up, eu ligo a luz, né, I turn on the lights, I look after, então são os mais comuns que vocês conseguem utilizar em conversas básicas também. E pelo contexto. Então, é melhor do que eu simplesmente chegar aqui e falar, toma aqui uma lista de 100 phrasal verbs mais comuns de se utilizar em inglês. E aí você começa a ler essa lista de phrasal verbs e tenta decorar esses verbos sem contexto nenhum. Não é a melhor forma, porque assim você não consegue lembrar dele e a utilização dele de forma com que você consiga replicar aquilo. Uma coisa é eu mostrar um contexto e você fala, se eu passar por esse contexto de novo, eu consigo usar esse phrasal verb. E uma outra forma é você simplesmente ir decorando os phrasal verbs sem nem saber como você poderia usar cada um. Então a melhor coisa é ver histórias em inglês, escutando ou lendo elas e observando os phrasal verbs que são utilizados, ok? É uma forma muito, muito legal. E se você está buscando, por exemplo, que nem contexto, né? Tem um contexto que é tipo de áreas de trabalho. Ah, eu trabalho com medicina, com engenharia, eu sou programador. Ah, eu gosto de ver coisas em inglês sobre a área de filmes e séries, de músicas. Então você consegue trabalhar por contexto os phrasal verbs que você mais vai utilizar ou que você mais gostaria de entender. Se é sobre a área de trabalho, eu tenho aqui também um vídeo que eu fiz no canal sobre os 15 phrasal verbs mais usados na área de trabalho em geral, para falar sobre projetos, para usar dentro de uma empresa. Então são phrasal verbs muito úteis para a área de business, assim. Então você pode estudar por contexto vários desses temas. Uma outra coisa que eu recomendo são recursos visuais. Então se você usa recursos visuais, seja imaginando ou seja com flashcards, muito bom. Uma coisa muito... Flashcards são simplesmente pequenas imagens que tem no verso delas
o phrasal verbs que você está estudando. Você pode utilizar alguns aplicativos online, por exemplo, o Quizlet tem isso, né? E você consegue também, com flashcards, fazer os seus próprios flashcards com aplicativos como o Anki e tal. Ou até mesmo escrevendo, né? Colocando uma imagem e escrevendo embaixo dela, gravando no arquivo de Word, qualquer coisa desse tipo. Mas eu recomendo bastante assistir coisas em inglês. Se você assiste uma série, um filme, ou até mesmo um vídeo no YouTube que tem, com certeza vai ter phrasal verbs dentro, porque eles usam o tempo todo. E quando você escutar ele já vai estar dentro de um contexto. Você não precisa nem pensar no contexto, já vai estar ali dentro da própria explicação da pessoa. Então, muito melhor se você fizer dessa forma, porque você vai estar observando e vendo phrasal verbs com frequência. Lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos, ok? E também praticar regularmente. A ideia de manter um diário de phrasal verbs é muito útil, porque você vai tentando, com o tempo, escrever várias frases ou textos pequenos usando os phrasal verbs que você está aprendendo. E praticando eles regularmente, você consegue fixar eles melhor na memória. Então, imagina que você quer fixar os phrasal verbs de rotina. Aqueles que eu falei, wake up, get up, turn on. E aí você fala, beleza, eu vou falar sobre minha rotina em inglês e tentar usar a maior quantidade de phrasal verbs possível em inglês. E show! Você vai lá, escreve uma lista de phrasal verbs de rotina, começa a fazer um diário. Todo dia você faz o diário. E cada vez você vai aumentando. E cada vez você vai aprendendo mais phrasal verbs que são utilizados em um contexto que é real, que faz parte da sua vida. É uma forma muito útil e muito boa de aprender novos phrasal verbs. Um outro ponto é de assistir série e filme, que nem eu falei. Você pega cenas, né, de inglês do cotidiano, principalmente se for aquelas séries que têm a ideia de um inglês do cotidiano. Se for uma série muito que fala sobre algo muito antigo, ou até mesmo que destoa porque ela é uma série futurista, por exemplo, às vezes você não vai ter tanto diálogo do cotidiano. Mas se você pega uma sitcom, uma série de drama, normalmente eles têm muitas frases assim, muitas expressões e muitos phrasal verbs que são utilizados no dia a dia. Então você começa a prestar atenção nos diálogos e identificar eles, como se você estivesse estudando mesmo aquela cena. Isso é muito legal de fazer. E deem um like no vídeo. Lembre-se de dar um like, ajuda muito o canal. Sobre listas temáticas, né? Eu criei um vídeo, que nem eu falei pra vocês, sobre phrasal verbs utilizados no trabalho, mas vocês podem utilizar outros temas também. Como, por exemplo, casa, que nem eu falei, rotina, mas pode ser também relacionamentos, ou às vezes vocês trabalham numa área específica, que nem eu falei. Você pode criar listas temáticas de phrasal verbs relacionados à minha área de trabalho. Phrasal verbs relacionados a esse tema que eu gosto, a futebol, esportes, ou a, por exemplo, o mundo dos games. Tanto faz, você pega uma lista temática de phrasal verbs sobre temas que você gosta, que você precisa trabalhar e vai criando ela. Se você gostaria também de uma lista específica de phrasal verbs, eu trabalho em tal área, eu gostaria de que você fizesse um vídeo sobre essa área específica de phrasal verbs. Coloca aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo especificamente sobre um dos comentários que vocês fizerem aqui sobre uma área específica. Uma outra dica, essa aqui é uma dica extra, né? Ensine os outros. Então, se você tem outras pessoas que também estão aprendendo junto com você, você pode ensinar para eles os phrasal verbs ou comentar com as pessoas, olha isso aqui que eu aprendi, é muito interessante, porque se você faz isso, ele é desse tipo, se você utiliza esse phrasal verb dessa forma, junto com essa preposição, ele cria um novo significado. Quando você ensina para as outras pessoas o que você aprendeu, você consegue entender muito mais sobre aquilo que você está aprendendo, porque quando você ensina, você aprende cada vez mais, e você pode estar passando um conhecimento legal, ainda mais dependendo se a pessoa gosta dos mesmos temas que você. Normalmente, amigos e colegas de trabalho estão em temas muito parecidos, seja de trabalho ou seja coisas que gostam. Músicas e letras também é importante porque, da mesma forma que assistindo filmes e séries, vocês conseguem ver o contexto de phrasal verbs usados no cotidiano, vocês também conseguem fazer isso através de músicas e letras. Então vocês pegam várias músicas em inglês e vão escutando a música. Eu tenho também uma técnica chamada técnica 3x para aprender inglês com música. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui no canal só sobre essa técnica, vai ser muito legal para todo mundo aprender inglês com música. Se você quer também esse vídeo, coloque aqui nos comentários que eu vou fazer. E sobre a ideia de inglês com músicas é bom, porque às vezes você já ouviu a música, você simplesmente vai lá no Letras, pesquisa ela, dá uma olhada ali e fala, esse aqui é um phrasal verb, aquilo ali também, vou aprender eles. E você começa a anotar, ou simplesmente coloca phrasal verbs em músicas em inglês, e você consegue ver vários exemplos também. O diário de phrasal verbs, que é bem legal vocês terem,
Esse diário é legal que vocês mantenham ele com vocês e vão adicionando cada vez que vocês veem um phrasal verb novo, porque vocês podem ver também no Instagram, às vezes vocês seguem algum artista ou até mesmo alguma pessoa que você gosta, que é gringa, aí ela colocou na legenda de uma foto, num vídeo, ela falou um phrasal verb, você vai lá e vai anotando no Notas, no celular, ou se você tem um grupo no WhatsApp também só com você, você pode ir colocando essas palavras, esses phrasal verbs para ir atualizando. E o presente que eu tenho para vocês é o checklist da imersão, tá? É um checklist gratuito que tá aqui na descrição do vídeo. Você tem o passo a passo completo para fazer imersão no inglês, acelerar a sua aprendizagem e aprender phrasal verbs novos todos os dias, já que se expondo ao idioma através de música, filmes, podcasts e leitura, você consegue ver a maior quantidade possível de phrasal verbs e com isso aprender também uma quantidade muito grande deles. Vocês conseguem baixar gratuitamente, tá aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aqui nos comentários também e vejo vocês no próximo vídeo.